Ao top de 5 segundos. Programa Coração Brasileiro. A Dinagro foi a primeira empresa a produzir isca formicida no Brasil. E hoje, com 46 anos, marca um novo capítulo na história de defensivos agrícolas. A Dinagro conta com um eficiente sistema de logística e grande capacidade de armazenamento e estocagem de produtos, que depois de processados, são rapidamente liberados e entregues no prazo solicitado pelo cliente. Sediada em Ribeirão Preto, às margens da Via Anhanguera, a Dinagro conta com um dos mais modernos parques produtivos do país. Bem, o Coração Brasileiro tem o prazer de estar na sua casa mais uma semana e poder mostrar um pouquinho desse nosso Brasil. E hoje nós temos um prazer muito grande de receber Augusto Cury. Ele é psiquiatra, médico, psicoterapeuta, de Colina, no interior do estado de São Paulo. O pai era advogado, a mãe dona de casa. E eu queria saber, já que ele, na verdade, não gosta que classifiquem os seus livros como de autoajuda. Primeiro, é um prazer tê-lo aqui. Eu queria saber, nessa primeira pergunta, não pode se classificá-lo como autoajuda, doutor? Bom, o preconceito, ele asfixia o conteúdo. É uma forma atroz de agressividade. Autoajuda são frases feitas que sem base científica, sem fundamento, ligado a fenômenos que estimula o desenvolvimento da consciência crítica, a capacidade de você se reinventar, a capacidade de gerir a emoção e administrar o próprio intelecto. Eu, durante mais de 30 anos, escrevi uma nova teoria, uma das poucas teorias mundiais sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos, o eu como autor da própria história e o processo de gestão da emoção. Imagine 30 anos com 3.000 páginas, ser classificado como autoajuda é uma ofensa. Eu só não me sinto ofendido porque eu não vendo a minha paz por nada e por ninguém. Minha paz, ela tem que ser o mais excelente produto como ser humano ao longo do traçado da minha história. Mas, de qualquer maneira, como eu estudo também o preconceito, porque a construção de pensamento está ligada ao preconceito, eu também sinto que as pessoas que classificam deveriam prestar mais atenção aos fenômenos que estão ligados a essa última fronteira da ciência, a formação dos pensamentos e a construção da consciência. E meus livros são também estudados em universidades, em muitas teses acadêmicas de mestrado e doutorado e também no lato sensu, na especialidade, aqui em alguns países. Portanto, é o Brasil exportando conhecimento, mas algumas pessoas que nunca leram classificam apenas pelo título dos livros. De qualquer maneira, a vida é uma eterna vírgula. Estou sempre aprendendo, até com as críticas e as dificuldades. Falar em aprender, são muitas e muitas horas em que o senhor naturalmente esteve no seu consultório. E essa foi a base onde deu todo esse trabalho de pesquisa em relação à mente? Foram 20.000 atendimentos, consultas psiquiátricas e sessões de psicoterapia. Eu sempre considerei cada ser humano, cada paciente, ainda que ele não tivesse condições financeiras para me pagar, eu o considerava como uma estrela viva no teatro da existência, um mundo a ser explorado. Você imagina que mesmo um paciente em surto psicótico, ele constrói imagens mentais, por exemplo, de que o mundo conspira contra ele. Constrói ideias de perseguição, faz um teatro de terror. Como nós podemos diminuir esse ser humano se ele tem mais criatividade e tão mais complexidade como o mais inventivo diretor de cinema de Hollywood? Não é possível. Toda discriminação é desinteligente e inumana. Nós temos que aprender a abraçar os diferentes, inclusive aqueles que sofrem mentalmente. Cada um deles é uma estrela viva no teatro da existência, assim os considerei, assim não apenas os tratei, mas assim os estudei. Foram mais do que sessões de psicoterapia, consultas psiquiátricas, foram análises profundas
dos comportamentos e do que estava por detrás da cortina dos comportamentos e também das minhas angústias, dos meus fantasmas mentais, das minhas preocupações, dos meus traumas, dos pensamentos perturbadores. Tudo isso resultou num processo de observação, análise crítica, levantamento de dados, reciclagem do conhecimento. Eu sou extremamente crítico do que eu produzo, por isso que meus editores sempre sabem, toda vez que eu deixo o material pronto para eles, nunca está pronto. Quando eles corrigem 1, 2, 3 vezes, eu mudo grande parte. Bom, enfim, eu sou muito crítico e isso tudo me levou a ser uma pessoa que observa os detalhes. Esse anseio levou-me a produzir a teoria da inteligência multifocal, que com muita humildade é uma das poucas teorias da atualidade que tratam desses assuntos. Como controlar a mente para pensar antes de reagir? Esse eu acho que é uma condição que a humanidade busca. Dentro da teoria da inteligência multifocal, uma das teses que eu preconizo é que o eu, que representa a capacidade de escolha e a consciência crítica, deve ser gestor da mente humana. Só que isso não foi incorporado ainda nas escolas de ensino fundamental e médio do Brasil e do mundo, nas universidades, aqui no Brasil e no mundo. Nós aprendemos a dirigir carros, a dirigir empresas, mas não aprendemos a dirigir o veículo da mente humana, a mais complexa e sofisticada empresa, a única que não pode falir, porque se ela falir, tudo o resto desmorona, desde a família, as relações socioprofissionais e há uma autoimplosão, inclusive, da saúde emocional. Mesmo brilhantes ambientalistas são irresponsáveis em preservar os recursos naturais do planeta cérebro e também do planeta emoção. Quais são os comportamentos que levam a essa irresponsabilidade, que é vital? Número 1, sofrer por antecipação. Quem sofre por antecipação esgota o seu cérebro com muita facilidade. Número 2, ruminar perdas e frustrações, bem como mágoas. Quem chafuda no lixo do passado e não ressignifica, recicla e transforma o caos em oportunidade criativa, também esgota o seu cérebro. Isso é muito, muito grave. E nós todos fazemos isso, o ser humano de um modo geral faz isso. Além disso, o detalhismo, o perfeccionismo, a necessidade neurótica de mudar os outros, timidez, preocupação excessiva com o que os outros pensam e falam de nós, todos esses comportamentos dentro da teoria da inteligência multifocal e levando em consideração os fenômenos que lê a memória e constrói cadeias de pensamentos e emoções, levam a uma produção tensa, esgotante e asfixiante, fazendo com que as pessoas, elas, ainda que sejam preocupadas em preservar o planeta Terra, elas frequentemente são irresponsáveis em preservar o planeta emoção. Então, cuidar dessa gestão é vital. Mas em que universidade se estuda isso? Harvard, Cambridge, Oxford, Vanderbilt, USP, Unicamp? Todos os alunos deveriam saber de cor e salteado que o eu tem de dar um choque de lucidez em pensamentos perturbadores, sofrimento por antecipação, como eles dizem, e também ruminação de perdas e frustrações. Mas é quase que inacreditável que nós estamos no tempo da pedra em relação às ferramentas mais importantes para o Homo sapiens desenvolver saúde emocional e se tornar o diretor do script da sua própria história. Falar na sua própria história. Quando o senhor fez a faculdade de medicina, no término da sua faculdade, o senhor teve uma depressão. Isso foi a visão maior de ver a distância entre a razão da emoção para começar realmente num start, nesse trabalho de escrita? Foi um grande start, Wander, um grande start. E isso não foi no final da faculdade de medicina, não. Foi no início dela, do 2º para o 3º ano. Eu sempre fui um jovem sociável. Continuo sendo jovem, depois de 30 anos de formado. Eu sou jovem há mais tempo. Mas era um garoto sociável, muitos amigos, gostava de festas e jantares, frequentemente líder da turma. Só que eu não tinha proteção emocional. Nós temos vacinas para tuberculose, sarampo, varíola e vacinas para proteger contra críticas ou contra pensamentos angustiantes ou até mesmo contra contrariedades. Bom, pequenos problemas tinham um impacto muito grande. E eu era uma pessoa hipersensível, preocupada em me doar para os outros, só que eu, mais do que me doava, vivia a dor dos outros.
Então, consequentemente, eu desenvolvi uma crise depressiva. E aprendi desde cedo que ou a dor nos constrói ou nos destrói. E eu usei a dor para me construir. E a grande maioria dos seres humanos usam a dor para acionar um fenômeno inconsciente, que é da minha área de pesquisa, pelo menos eu estudo na minha área de pesquisa, que eu denomino como fenômeno RAM, registro automático da memória. A dor, seja qual for, uma humilhação pública, uma perda, uma frustração, uma crise financeira, medo em relação ao futuro, uma reação de timidez, ela aciona esse fenômeno inconsciente que registra uma janela traumática, que eu chamo de killer, que assassina ou bloqueia ou asfixia a tranquilidade, a serenidade e o prazer de viver. Nos computadores, você é um Deus, todo telespectador é um Deus. Registra o que quer, quando quer, e apaga o que bem entende. No córtex cerebral, nós não sabíamos, porque Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Kant e tantos outros brilhantes pensadores usaram o pensamento pronto, mas não tiveram oportunidade de estudar como se constrói o pensamento, como se registra as experiências e como nós a acessamos. Por exemplo, não se sabia que o registro não depende do eu. Se você detesta alguém, se o telespectador detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você, porque vai acionar o fenômeno RAM, registro automático da memória. E tudo que está registrado não pode ser mais deletado, só reeditado, enxertado novas experiências no bloco das janelas traumáticas. Portanto, o que eu quero dizer é que é vital treinar o eu para dirigir o nosso script. Caso contrário, nós temos uma margem pequena para ter saúde emocional. É muito fácil nos acidentarmos ao longo da vida. Doutor, o senhor nasceu no dia 2 de outubro de 1958, está com 57 anos. E o senhor teve, dentro da numerologia, alguns fatores que me chamaram a atenção. Por exemplo, o senhor tem 7 letras no seu nome. O senhor, no ano de 2007, foi o ano que mais foram apresentados os seus livros. E eu queria saber hoje, por exemplo, a base da sua escola Mentes tem exatamente 7 unidades de base para o Brasil inteiro. Como é que é? O senhor acredita em numerologia? Não acredito. Com muito respeito por você, todo pensador, todo cientista desconfia de tudo que é superstição. Eu respeito o que acredito, mas acredito naquilo que eu consigo observar, ler, analisar. Todos os fenômenos que são rígidos, eles encarceram a capacidade de pensar. Por exemplo, quem não tem essas variáveis, os 7 números, os 7 letras e tal, não vai ter menos habilidade que eu, não pode ter menos habilidade. Cada ser humano tem a responsabilidade de desenvolver ferramentas para dirigir, pelo menos minimamente aceitável, o seu próprio script. Então, por isso que não acredito. Mas reitero, está aí uma observação que você comentou. Agora eu gostaria de saber, Portinari, que é o grande pintor brasileiro, graças a Deus, ele em muitos momentos se diz ateu. E ele foi o pintor que maior número de obras sacras ele fez. E o senhor sempre se disse ateu, e hoje de repente se reverteu e disse, eu creio em Deus. Qual é essa mudança? O que trouxe essa mudança no Dr. Augusto Cury? Bom, é provável que eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Portinari, como Nietzsche e até Marx, eles não eram ateus científicos, eles eram antirreligiosos. Diderot, em destaque, que queria ver o último religioso asfixiado em suas próprias vísceras. Bom, eu estudei os grandes ateus, porque eu fui um deles, tá certo? Só que eu fui um ateu científico. Como eu estudo o processo de construção de pensamentos, para mim Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida, que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo. Nesse homem mais inteligente da história, eu falo sobre isso. Eu falo a história de um psiquiatra, pesquisador da inteligência, que era um ateu cético. A ciência era o Deus dele. A ciência era uma espécie de meu Deus. Quando eu fui estudar a personalidade de Jesus, eu esperava encontrar um personagem de seu menor valor, confeccionado por um grupo de galileus que esperavam que ele assumisse o trono de Israel para romper o cárcere de Tibério César. Mas eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano.
só para te dar uma dica, porque senão eu vou falar sobre o seriado do futuro que vai sair, isso não pode. No exato momento em que Judas o trai, era de se esperar que alguns fenômenos inconscientes participassem do funcionamento da mente de Jesus Cristo. Detonasse o gatilho, a partir do estímulo da traição, abrisse janelas altamente traumáticas ou killer, duplo poder de encarcerar o eu dele, poder de levar pensar e repensar. O volume de tensão deveria fechar o circuito da memória e ele reagiu como todo ser humano reagiu quando foi traído, inclusive Freud, que baniu da família psicanalítica quem contrariou suas ideias. Mas é incrível, para espanto da psiquiatria, psicologia e sociologia, no momento em que foi traído, ele usou a arte da pergunta, usou o método socrático no nível que Sócrates jamais imaginou usar no foco de tensão. Para que vieste? Ele perguntou. A arte da dúvida. E o chamou de amigo. Amigo. Nunca na história alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Aí eu percebi que este homem não pode ser fruto de um grupo de galileus, de pensadores, de ficcionistas. Ele não cabe no imaginário humano. A partir daí, eu me tornei uma pessoa que crê em Deus, mas sem fronteiras. Eu não defendo uma religião. Eu tenho amigos de todas as religiões, padres e freiras em todo o Brasil, pastores em todo o Brasil que têm um carinho muito grande. Eu tenho amigos budistas que eu respeito muito, islamitas, muitos e muitos ateus. Eu não defendo uma religião, mas defendo que o ser humano deve aprender a se colocar no lugar do outro e deve aprender a pensar com consciência crítica e responsabilidade, porque cada pessoa deve assumir as consequências dos seus comportamentos. Só que eu tenho uma coisa: quem estudar a inteligência de Cristo sobre o ângulo da ciência, sem preconceito, ainda que não se torne religioso, como eu digo, Marx, Sartre, Freud e assim por diante, provavelmente eles estariam entre os seguidores de Jesus Cristo, ainda que não tivesse uma religião formal, porque é impossível você estudá-lo e não ser fascinado, embasbacado, assombrado positivamente pela sua inteligência. Bem, final do ano, você sabe que a pesca está fechada, mas o pesqueiro continua funcionando. E nesses 180 segundos, você conhece o pesqueiro Santa Rita, direto de Sales Oliveira. Vamos lá. Para mim, o pesqueiro é excelente, muito bom. Tanto as pessoas, como a recepção, como nós somos servidos. É muito bom. O pesqueiro Santa Rita é uma área de lazer muito boa para todo mundo. Familiares que vêm aqui, tem um showzinho, o pessoal se divertir. Tem uma área de lazer muito boa para as crianças. Tem uma área de pesca muito boa também. Então, para a população, isso é muito gratificante. E é muito bom, é uma hora de lazer que você passa horas agradáveis. Hoje a gente conseguiu uma estrutura bastante interessante que traz pessoas da região toda, às vezes até fora do estado. Nós temos 2 aquários aqui que eles escolhem o peixe que quer comer. Hoje nós vamos estar mostrando para os telespectadores como a gente faz um piau, que na concepção da maioria das pessoas é um peixe que tem muito espinho. Mas nós vamos mostrar para vocês que esse peixe aqui, a gente pode fazer ele. Hoje aqui a gente deu o nome de piau filetado. É o piau-su que a gente tira o filé dele e a gente pode servir até as crianças. A gente pode deixar as pessoas consumirem com segurança, tá? É um peixe
com bastante carne, então a perca é muito pequena com relação à sua carcaça, espinho, esse tipo de coisa. Ele é descamado, depois é retirado a banda dele, né, que são as duas bandas, que são os filés, e depois retalhados. Ele é descamado, depois é retirado a banda dele, né, que são as duas bandas, que são os filés, e depois retalhados. Ficam alguns espinhos pequenos, de aproximadamente 3 milímetros, 4 milímetros. E quando a gente está fazendo a fritura, como a temperatura é próxima de 180, 190 graus, esse espinho pequeno, ele reduz e desaparece. Então a pessoa pode comer com tranquilidade, com segurança, a gente pode estar atendendo as crianças. Eu posso dizer para você, Wander, que é um dos pratos hoje, assim, em termos de belisco, né, dentro do pesqueiro Santa Rita, que mais sai. Centro de Eventos Ribeirão Shopping Fan. Os melhores shows, os maiores artistas. Confira nossa agenda. Padre Fábio de Melo. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada. Trinca de Ases, Gil, Nando e Gal. Arte de tocar-te a partitura na altura que o amor possa alcançar. Tocar-te, arte de Beira-Mar, Rio. 2018 já chegou no Beira-Mar Rio. Coleção de biquínis e maiôs 2018. Um banho de modernidade. Com as novas estampas, você vai se encantar. Entre em contato conosco e saiba uma loja em sua cidade que tem essa marca. Beira-Mar Rio. Leve esta marca na sua bagagem. Beira-Mar Rio. Uma loja sempre perto de você. Entre no nosso site www.beiramarrio.com.br. Avenida Antônio e Helena Zerrenner, 1082, Sumarezinho, Ribeirão Preto. Beira-Mar, Rio. Embutidos de Dumont Pio, 29 anos, fabricando a linguiça de pernil com qualidade e higiene. A verdadeira linguiça com tempero italiano de Dumont. Produtos suínos com toda a excelência de qualidade. Linguiça sem conservantes. Produto natural. Atendemos no atacado em Ribeirão Preto e toda a região. Embutidos de Dumont Pio. Doces caseiros do Paulinho. Doces de leite, doces cristalizados, doces em calda, doces com coco, paçocas, o famoso tronquinho e canudinhos de doce de leite. Vendas no atacado e varejo. Em Santo Antônio da Alegria, o rei do doce é o Paulinho. Rua João Batista de Paiva 458, em Santo Antônio da Alegria. Doces caseiros do Paulinho. Casa Massaro, no Mercado Municipal desde 1926. Sementes e temperos, produtos naturais. O Goji Berry, uma frutinha do Tibete rico em vitamina C, antioxidante e vitaminas B1, B2 e B6. Goji Berry, que vem do Tibete, uma frutinha que, olha, tem revolucionado o mercado. Você tem em pacotes de 100 gramas, tem também a granel e tem em cápsulas. É só você vir aqui para o Mercado Municipal e conhecer Goji Berry e, é claro, vir aqui no Massaro. Temperos para carnes, peixes e saladas. Agora com o selo Edu Guedes. Molhos, temperos e sementes, Casa Massaro no Mercado Municipal em Ribeirão Preto. Confiança. Segurança. Qualidade. Serviços. Rua Anita Garibaldi, esquina da Rua Paraíba, nos Campos Elíseos.
Projeto Lauras. Venha fazer parte do nosso time. Centro Esportivo aberto para você que ainda não é nosso aluno. Aulas para meninos e meninas de 4 a 17 anos. Futebol, handebol, voleibol, capoeira, patinação e dança. Colégio Lauras. Informações e matrículas 36334693. Você fala o inglês? Ainda não? The House é a solução. Nós temos nesses 180 segundos uma dica especial para você, direto da The House. Nós criamos formas, para que a pessoa não tenha impedimento para aprender inglês. Na verdade, se nós pegarmos e fizermos uma entrevista, um baixo percentual de pessoas vão ter interesse pela própria espontaneidade. As pessoas procuram mais a língua inglesa por necessidade, ou de viagem, ou turismo, ou profissional. Então, o que nós fazemos? Nós facilitamos todo aquele fator impeditivo. Um dos fatores que eu mais admiro é o início imediato. Você, ao entrar na The House, você não precisa esperar a formação de uma turma. Você se matricula hoje e começa amanhã. Você independe de outras pessoas, porque todos os horários são flexíveis. Começa às 8 da manhã e termina às 9 da noite. Você se agenda com antecipação e você pode alterar a sua aula de manhã para tarde, de tarde para noite. Você independe de turmas, porque todas as aulas são numeradas. Não são aulas fixas, são aulas numeradas e flexíveis. Você fala inglês? Não? Gostaria de falar, não é? Nós temos a solução para você. A The House é uma escola séria que atua no ensino de línguas há 17 anos e conta hoje com 3 unidades. Uma em Sertãozinho e 2 aqui em Ribeirão Preto. Uma unidade na rua Campos Sales e uma na Avenida César Vergueiro. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The House em inglês por mnemotecnia. Mas o que é a mnemotecnia? Simples. A mnemotecnia é uma capacidade natural que nós, seres humanos, temos para a memorização. Na The House, antes de estudar um conteúdo gramatical, você passa por um processo prévio com esse conteúdo, de modo que a transferência desse conteúdo pelo professor em sala de aula vai ser muito mais rápida e a sua assimilação vai levar muito menos tempo. Após isso, você está pronto para praticar a sua estrutura no ambiente de conversação da escola. É o inglês em seu estado mais natural possível. E na The House, com os nossos exclusivos planos de frequência, você pode escolher quantas aulas cabem no seu bolso e na sua semana. 2, 3, 4, 5 ou até 6 aulas. É a The House com um curso que cabe na sua necessidade. Bom, isso é a The House. Agora é com você. Acesse o nosso site, solicite o seu passaporte em uma unidade próxima de você e venha experimentar a The House por 15 dias. Bem, chegamos ao final de mais um Coração Brasileiro. Muito obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho. A semana que vem a gente continua viajando e mostrando um pouco mais do Brasil para você. Até lá. Coração brasileiro.